Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de correção da nossa lista de revisão, tá bom? Vamos continuar aí a partir da questão 16, nós já fizemos aí a correção até a 15, agora a gente vai continuar da 16 até a 30, tá bom? A gente vai terminar aí a correção da revisão essa semana, para vocês estudarem para a prova da próxima semana, tá bom? Lembrando que a prova vai funcionar e ela vai ser feita pelo WhatsApp, por chamada de vídeo, então vocês fiquem atentos, se organizem, a gente vai mandar o cronograma, né? Nós professores vamos mandar o cronograma para vocês, ok? Para vocês se organizarem também e estudar. Ok? Aproveitem as listas de revisões, porque é nelas que o conteúdo principal está, tá bom? Então, vamos focar nela. Se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em procurar o professor, tá bom? Não hesitem em me procurar o professor de outra matéria, porque essa semana é a semana de vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Corram atrás aí do material de vocês que ainda não terminou de entregar, tá bom? Para terminar, para fazer tudinho e a gente conseguir finalizar o segundo bimestre, a gente conseguir fechar a nota, tá bom? Para termos aí férias mais tranquilas, tá bom? Vamos lá, gente. A gente está vendo aí os substantivos, né? Nós já vimos aí muitas classificações, agora a gente vai pro derivado, né? O que são substantivos derivados, certo? Lembrando que substantivo é a classe de palavras que trabalha com os nomes, né? Nomes de tudo que é à nossa volta, das coisas, das pessoas, dos lugares, tá bom? Tudo tem nome, a gente tem necessidade de nomear tudo e o substantivo está aí. É uma classe de palavras é a palavra que vai designar os seres, as substâncias, os objetos, os lugares, as pessoas, tá bom? Vamos lá, a gente viu na 15 o que são substantivos primitivos, que são aqueles que não vieram de nenhum outro substantivo, né? Eles não derivam de outro radical, não vêm de outra palavrinha, de outro substantivo, o contrário dos derivados. Os derivados, eles vêm de algum lugar, eles vêm de outro radical, eles vêm dos substantivos primitivos. A partir dos primitivos eu tenho os derivados, tá bom? Então, substantivos derivados são formados a partir de um radical que já existe, certo? E eles vão derivar e assim vai se criar novas palavras, surgem novas palavras, novos substantivos, certo? Então, são substantivos formados a partir de um radical pré-existente, ou seja, que já existe, quando se origina de outra palavra, tá bom? Então, derivado ele vai vir de outra palavra, ele vai se originar de outra palavra, ok? Exemplo, nós temos vários exemplos aqui: floricultura, livraria, ferreiro, casebre, etc. Floricultura, nós sabemos que é um lugar que se vende flores. Esse nome veio de outro substantivo, de flor. Olha, flor é um substantivo primitivo. A partir desse substantivo primitivo, eu criei, né, eu originei outro substantivo, outra palavra que vai designar outra coisa, né? A flor é o nome de uma plantinha, né? De um ser vivo ali, de uma planta. A floricultura é o nome do lugar onde se vende essas plantas, certo? Então, é um outro substantivo, um outro nome, designa outra coisa, mas que veio daquele substantivo primitivo, tá bom? Livraria, a mesma coisa, livraria. Livraria veio de livro, é um nome que designa o lugar onde se vende livros, ok? Ferreiro vem de ferro, né? Ferreiro é o nome daquele que trabalha com ferro, certo?
casebre. Casebre veio de onde? Veio de casa, tá bom? Nós temos aí um substantivo derivado que veio do primitivo casa. Casebre é uma casa pequena, velha, antiga, enfim. É uma palavra que veio de casa, tá bom? Ela é derivada de casa, um substantivo que derivou-se do primitivo casa, ok? Agora vamos para a 17. O que são substantivos concretos? Aí a 18, consequentemente, pergunta o que são substantivos abstratos, né? Bem, substantivo concreto é o nome daquilo que tem existência própria. Não depende de nada e nem de ninguém para existir. Por exemplo, os objetos. Uma cadeira. Cadeira, ela não depende de nada para existir, né? Ela tem existência própria. Uma caneta tem existência própria. Uma criança, ela está ali, se ela tem vida, ela está ali, né? Então ela não depende de nada para existir. Ao contrário dos abstratos, né, que são nomes daquilo que depende de alguém para ter existência. Por exemplo, sentimentos, né? Nós temos o amor, por exemplo. O amor, ele é sentido. Ele não existe concretamente sem ninguém. Ele precisa de alguém para existir, certo? Então, concretos são substantivos que designam seres que têm uma existência independente, ou seja, não dependem de ninguém. Real ou imaginária. Como assim imaginária, professora? Por exemplo, nós temos um personagem, a Mônica, por exemplo. A Mônica é um personagem. A Mônica, ela é o nome de um personagem que existe no mundo imaginário, certo? Não é real, mas é imaginário. Ela tem um nome, é um substantivo concreto, certo? Ok? Então, por isso que eu digo se que é real ou imaginário, tá bom? Mas o nome é substantivo, concreto no caso. Então, temos ali criança, fada, nuvem, árvore, celular, etc. Fada existe realmente, né? Tem quem acredite, mas enfim, fada é um ser que a gente nunca viu, a gente nunca viu, nunca teve contato, mas é um nome que, se eu falar fada, todo mundo vai vir uma imagem na mente de fada, certo? Um ser pequenininho que voa, tem asinhas igual borboleta. Então, bonitinho, né, delicado, enfim, todo mundo tem esse conceito de fada na cabeça, por mais que não exista, né, mas no imaginário, fada é um substantivo concreto, é o nome de um ser imaginário, tá bom? Mas é um nome, por isso é substantivo e concreto, porque a fada, ela não é um ser ali que não depende de nada e nem de ninguém, certo? Ao contrário do abstrato. Abstrato é aquilo que precisa de algo para existir, precisa de alguém, tá bom? Exemplos: criança, fada, nuvem, árvore, celular e etc. Abstratos são substantivos que nomeiam os conceitos como ações, estados, qualidades, sentimentos, sensações que não têm uma existência independente. Então, nós temos aqui diversas coisinhas que dependem de alguém para existir. As ações só são realizadas por alguém, né? O estado também ele é sentido por alguém. Qualidades, sentimentos, sensações, tudo isso depende de alguém, depende que a pessoa sinta, que a pessoa faça, certo? Que a pessoa passe por aquilo. Então, o beijo, abraço, amor, saudade, rancor, são palavrinhas que são abstrações, então são substantivos abstratos, ok? Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, que eu acredito que não é difícil de entender, mas pode surgir alguma dúvida, alguma confusão. Não passem essa semana com essa confusão, tá bom? Procurem, se for preciso eu explico 100 vezes, tá bom? Até vocês entenderem, ok? E por último, a última classificação que a gente trabalha é o substantivo coletivo.
que é substantivo coletivo? Substantivo coletivo é aquele que vai indicar ali o conjunto de algo, né? De um conjunto de seres, no caso, ou objetos, tá bom? Por exemplo, nós temos um nome no conjunto de chaves, nós temos o nome do conjunto de lobos, nós temos o nome do conjunto de bois. Então, esses nomes são substantivos coletivos, tá bom? Então, vamos lá. São os substantivos que fazem referência a um conjunto de seres da mesma espécie, mesmo no singular. Alcateia. Alcateia, ó, por exemplo, alcateia está no singular, mas designa um conjunto, certo? Então, alcateia. Alcateia é o substantivo coletivo de lobos, né? Nós temos alcateia de lobos. Cacho, nós temos cacho de uva, é um conjunto ali de uvas. A gente fala cacho de banana também, mas banana é penca, né? Mas acho que pode designar também. Multidão. Multidão é um conjunto de quê? De pessoas. Cardume. Cardume de peixes. Corja. Corja de bandido, de ladrão. Certo? Então, são nomes que vão designar o conjunto de seres, de objetos. Ok? Nós temos molho de chaves. Enfim. Nós temos diversos substantivos coletivos. Na gramática de vocês tem bastante. Se quiserem mais também na internet tem, vocês encontram muitos, tá bom? Enfim, então terminamos aqui as classificações dos substantivos, tá bom? Só relembrando, nós temos simples, composto, comum, próprio, primitivo, derivado, concreto, abstrato e coletivo, ok? São bem tranquilos de se entender, tá bom? Classificação do substantivo é uma classe de palavras bem tranquila e bem fácil de se trabalhar, tá bom? Por isso que a gente inicia o estudo por ela, tá bom? Agora, a gente vai falar um pouco do grau do substantivo. Nós vimos que o grau substantivo tem uma partezinha lá, o conceito, a teoria, né, do substantivo tem uma partezinha lá que fala de grau, certo? O que é esse grau? O grau vai me indicar ali a grandeza, né? Aí nós temos o diminutivo e o aumentativo, tá bom? E também temos o analítico e o sintético, tá bom? Analítico é quando nós temos uma palavrinha ali que vai indicar. O sintético é que no próprio substantivo eu já consigo identificar o grau, tá bom? Então, vamos lá. Globinho. Globinho está no grau diminutivo, ok? Globinho, diminutivo. Sintético, analítico, sintético, porque no próprio substantivo eu consigo identificar isso daí, tá bom? Então, globinho, diminutivo, sintético. Escola grande. Agora já temos o aumentativo, né? Escola grande. E no analítico, porque eu tenho outra palavrinha aqui que vai me indicar aí o grau, ok? Então, nós temos o aumentativo analítico. C, letra minúscula. Nós temos aqui o diminutivo, né? Letra minúscula no analítico, porque é outra palavrinha que vai me indicar isso, não é o próprio substantivo. D, bebezão, aumentativo, então ideia aí de grandeza, né? De bebezão, né? E sintético, porque na própria palavrinha, terminação ali que vai me indicar o grau. Bonitona, aumentativo também, né? No caso, o diminutivo tá aqui, ó, bonitinho. E sintético, porque na própria palavra eu defino e eu encontro o grau. Livro pequeno, diminutivo, analítico, porque eu tenho outra palavrinha aqui que vai me dizer o grau. E por fim, bonitinho. Bonitinho é o diminutivo sintético. Então, nós temos aqui bonitona, aqui bonitinho. Um é aumentativo, outro é diminutivo. Mas ambos são sintéticos, porque na própria palavra, na terminação da palavra, eu identifico. Vamos lá. 21.
Fale sobre os gêneros lenda e mito. Aponte as características, as funções e tudo aquilo que lembrar sobre eles. Bem, vamos lá. Então, nós temos aqui dois gêneros textuais, né, que nós trabalhamos e que eles se assemelham bastante. Né, lenda e mito, ambos são textos aí que originalmente vieram da oralidade, né, trabalham ali com questão do fantástico, do imaginário, do maravilhoso, enfim. Mas lenda, ela está mais voltada ali para a questão do folclore indígena, né? Já o mito volta lá para aquela época lá em que nós tínhamos os personagens místicos, né? Enfim, as suas diferenças, mas também a sua particularidade, tanto que a gente estudou junto, né? O mito de forma mais apagadinha, assim, principalmente a lenda, porque mito a gente vai ver, é um gênero que a gente vai trabalhar no 7º ano, tá bom? Mas eles têm essa semelhança e o livro deixa isso bem claro, tá bom? Bem, lenda. O que é lenda? É uma narrativa de caráter maravilhoso em que um fato histórico se amplifica e transforma sob o efeito da imaginação popular. É importante a gente destacar isso daqui, ó, imaginação popular. Origem da oralidade, transmissão oral. O saber que faz parte do folclore. Lembra que nós vimos o folclore, né? Que é uma manifestação cultural ali da identidade de um povo, né? De um povo, do folclore de um povo, e tem de ser transmitido oralmente, né? Hoje em dia as lendas são escritas, né? Mas antigamente elas eram transmitidas oralmente, certo? Então a lenda, ela vem ali da imaginação popular, né? Do que aquele povo acreditava, do que aquele povo entendia como a origem de alguma coisa, ou como um acontecimento histórico de determinada situação, determinada coisa ali. Então eles criaram essas narrações, essa narrativa aí, que trabalha com aquilo que não é real, né? Por exemplo, nós vimos a lenda do diamante, né? Que o diamante veio ali das lágrimas de uma índia, né? As lágrimas de Potira. Então, isso é verdade, gente? Não, isso é uma manifestação, né, da cultura, da crença, do folclore de um povo indígena, tá bom? A lenda da mandioca também, que é uma raiz que veio ali de uma índia também. A índia morreu, ficou doente, morreu, e aí dela surgiu a mandioca. Não, né? Então são narrativas que vão trabalhar aí com o imaginário, com a crença, né, com a crendice de um povo, com o folclore de um povo, certo? E aí nós temos as lendas e os mitos. O mito é um relato fantástico de tradição oral também. Percebemos aí a semelhança entre um gênero e outro. Comumente protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana, né? E aí nós temos aí como sinônimo de lenda. Mas o mito a gente relaciona lá com a Grécia, com os seres místicos, né? Com Zeus, com esses ícones aí da mitologia, né? Zeus, Eros, Afrodite, enfim, esses personagens aí que a gente ouve desde que a gente se entende por gente, a gente ouve esses nomes, né? São personagens míticos, mitológicos, certo? E é uma narrativa acerca dos tempos heróicos que geralmente guardam um fundo de verdade. Nós vimos lá o mito, né? A caixa de Pandora, né? De onde que surgiram, de onde veio toda a maldade do mundo, as doenças, a violência, enfim. E aí nós temos a presença de deuses, semideuses, né, ninfas, enfim. Então o mito vai trabalhar aí com esses personagens mitológicos, né? E a lenda
Os personagens geralmente são índios, enfim, tem ali uma característica, algumas características, alguns acontecimentos, né, que são também maravilhosos, que são fantásticos, mas enfim, há uma pequena diferença, mas há muita semelhança entre esses dois gêneros, certo? Então foram dois gêneros que nós trabalhamos aí nesse período de aulas online. 22. Em qual das alternativas as palavras apresentam respectivamente um hiato, um ditongo e um tritongo? Vamos lá? Quais dessas palavras apresentam respectivamente um hiato, um ditongo e um tritongo? Hiato é o desencontro das vogais, lembra? São duas vogais que se encontram em sílabas separadas. O ditongo é quando tem uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Pode ser uma vogal e semivogal ou semivogal e vogal. A ordem tanto faz. Tritongo é quando tem uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, ok? Tenho duas semivogais e entre elas uma vogal. Vamos lá? Analisando aí, nós vemos que logo na letra A, a gente já tem a resposta. Por quê? Ó, diáspora. Aqui nós já temos um hiato. Diáspora. Nós sabemos que a separação de sílabas, né, é feita assim. A gente pronuncia, né, a palavra e a gente vai separando a sílaba. A sílaba é aquele conjunto ali de fonemas, né, de letras ou fonemas que vão ser pronunciados de um impulso só de voz, né? O som que é pronunciado em um impulso só de voz, ó, diáspora. Então, o I está numa sílaba, o A está em outra. Então, nós temos aí um hiato. Balões. Lões, uma sílaba só, e eu tenho uma vogal aqui e uma semivogal logo em seguida. Estão na mesma sílaba? Estão, então é um ditongo. Então temos um hiato e um ditongo. E por último, Paraguai. Aqui nós temos um tritongo. Primeiro uma semivogal, depois uma vogal e por último uma semivogal novamente. Então, Paraguai, diáspora, balões e Paraguai. Hiato, ditongo e tritongo. Aqui nas outras nós temos saíram. Aqui nós temos um hiato, né? Ruim. Nós temos aqui outro hiato. Então, já descartamos essa. Paraguai é tritongo, mas aqui é hiato, hiato, tritongo. Caetano. Aqui nós temos um ditongo, então já saiu da ordem. Outro ditongo, hiato, tá bom? Uruguai, tritongo. Aqui nós nem temos encontro de vogal, né? Nem aqui, certo? Aqui nós temos encontros consonantais, mas não de vogais, encontros vocálicos, certo? Então é a letra A. 23, o que é texto? Nós vimos, nós estudamos aí, né? Nós iniciamos lá na frase, oração, período, texto, né? O que é texto? Quando nós vamos nos comunicar, nós utilizamos textos, certo? Então, o texto é uma atividade interacional comunicativa, certo? Interacional, a interação, né? Tem alguém que vai falar para alguém com determinada intenção, com determinado objetivo, né? Ligada a uma situação específica, ou seja, um contexto, né? Nós devemos ali lembrar sempre que o texto está num contexto. O contexto é a situação que se encontra o texto, tá bom? Isso vai me indicar a intenção, né? Quem que vai participar ali do texto, né? Quem vai produzir, para quem ele vai produzir, tá bom? Então, o texto está inserido em um contexto. Texto é a manifestação de ideias do autor, é a manifestação da linguagem com a intenção de transmitir uma informação para alguém. Então, nós temos aqui um conceito amplo aí, né, do que é um texto.
Creio que esteja claro, mas caso não esteja, vocês podem pedir que eu explique novamente, tá bom? O que é parágrafo? Nós vimos que o texto ele pode ser formado por parágrafos. E o que são parágrafos? São blocos de ideias, né, que vão se organizar ali de maneira comum, né, são ideias relacionadas ali que vão formar um bloco, e um bloco de parágrafos pode ser um texto, tá bom? Então, bloco de ideias estreitamente relacionadas é iniciado com o recuo da margem do seu primeiro enunciado, que se inicia com letra maiúscula. Então, o parágrafo sempre vai ter um recuo, o espaço paragrafal, eu devo colocar um recuo, certo? E devo iniciar o parágrafo com letra maiúscula, tá bom? Divisão de um texto escrito indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar que as frases aí contidas mantêm maior relação entre si do que com o restante do texto. Então, as ideias ali, as frases, orações vão se unir ali formando um bloco, e aí esses blocos vão se unir com os outros para formar o texto, tá bom? Mas para eu iniciar um parágrafo, eu passo para a próxima linha, né? Ponho o espaço paragrafal e inicio com letra maiúscula, ok? Então, vamos lá. 25. Qual a diferença entre frase, oração e período? Essa é muito boa, muito interessante. Vamos lá. Nós vimos que há diferença entre frase, oração e período, tá bom? A frase é o menor ato de fala que eu tenho, né? Nós vimos lá o que é ato de fala, né? O próprio nome já é bem explicativo. O ato de fala, quando nós falamos, nós estamos agindo, né? Uma ação. Falar é uma ação, se comunicar é uma ação. E o menor ato de fala é a frase. Daí aí nós temos diversos tipos de frase, que vai depender de quê? Da intenção comunicativa, né? Eu posso ter frase interrogativa, frase exclamativa, frase declarativa, enfim. Mas eu tenho uma frase que ela é chamada de frase completa, que é o mesmo que oração, porque a frase completa, ela tem um verbo. Então, oração é ali a frase, né, que está construída ali acerca de um verbo, tá bom? Então, oração é uma frase completa, ou seja, frase que possui verbo de ação. O período é composto por uma, quando simples, ou por mais de uma oração, quando composto. Então, eu tenho frase, oração, que é um conceito maior um pouquinho, que eu vou ter o verbo, e período é maior um pouco, porque eu posso dizer que o período é simples quando tem uma só oração, então uma oração já é um período. Mas é simples, e eu tenho o período que é composto, quando eu tenho duas ou mais orações nele, tá bom? Então, frase nem sempre vai ter verbo. Oração tem verbo. Período tem verbo, né? Porque tem oração e pode conter uma ou mais orações, tá bom? Quando tem apenas uma, ele é simples. Quando tem mais de uma, é composto, ok? Vamos agora para 26. Marque a alternativa em que não há tritongo. Tritongo é o encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Averiguou. Averiguou possui um tritongo bem aqui no finalzinho, ó. Então, não é ela que a gente vai marcar. Saguão. Saguão possui um tritongo bem aqui, ó. Então, não é ela, não. Iguais. Iguais tem um tritongo bem aqui. Então, também não é ela. Paraguaio. Paraguaio, nós temos também aqui, ó, um encontro de 3 vogais, de 2 semivogais e uma vogal, certo? Então, é um tritongo. Boiada. Sobre esse boiada aqui, eu tenho 3 vogais aqui, certo? Errado. Eu tenho um ditongo aqui, ó, um O e um I. Boi. A-da. Olha, vamos separar aqui as sílabas, ó. Boi, a-da. Então, eu tenho aqui um ditongo e aqui eu tenho um hiato, né? Então, não é tritongo. Tritongo, essas 3 sílabas, esses 3 sons
essas três sílabas não, essas três vogais, esses três sons vocálicos precisam estar na mesma sílaba, o que não ocorre aqui, tá bom? Então, não há tritongo na C. 27. O que é encontro consonantal e como ele pode ocorrer? Encontro consonantal é bem tranquilo. Nós temos o encontro de consoantes, certo? Nós temos, lembram que nós já vimos o que é vogal, semivogal e consoante? Vogal é o som forte, é o tom. Semivogal é o semitom, é o som mais fraco. E a consoante é aquele que encontra ruídos, né? Ele é chamado de ruídos porque eu encontro obstáculos, né? B, P, N, sempre vai ter um obstáculo ao ser pronunciado o fonema, correto? Então, eu tenho um encontro aí de consoantes. Esse encontro pode ser na mesma sílaba ou em sílabas separadas, mas quando eu tenho encontro aí de consoantes, né, na palavrinha, eu tenho um encontro consonantal. E ele é separável quando ele está em sílaba diferente, né? Cada consoante está numa sílaba, e inseparável quando estão na mesma sílaba. Vamos lá? É a sequência de 2 ou mais fonemas consonânticos em uma mesma palavra, tá bom? Podem ocorrer na mesma sílaba, inseparáveis, ou em sílabas diferentes, separáveis. Foi bem tranquilo. Agora, essa atividadezinha aqui é bem legal. Abaixo temos algumas palavras que possuem encontros consonantais. Circule esse encontro nas opções abaixo e em seguida encontre essas palavras no caça-palavras. Vamos lá? A gente vai dividir essa questão 28 em duas partes. A primeira a gente vai encontrar aqui, né, dizer aqui os encontros consonantais, e o caça-palavras vai ficar para a próxima aula, tá bom? Vamos lá? Então, ó, atleta, eu tenho o TL aqui como encontro inseparável, está na mesma sílaba. Advogado, eu tenho aqui o encontro separável, ficam em sílabas diferentes, encontro consonantal. Branco, eu tenho aqui um encontro inseparável e um separável. Escrita, olha, eu tenho 3 sílabas aqui, eu tenho um separável e outro inseparável, correto? Flores, eu tenho aqui inicialmente um encontro consonantal inseparável. Na G, também um encontro consonantal inseparável, PL. Disco, eu tenho encontro consonantal separável. Psicologia, inseparável, psicologia. Bloco, BL, é inseparável. Barco, separável. E livro, inseparável, tá bom? Então, todas essas palavrinhas aqui possuem encontros consonantais. E na próxima aula a gente continua com o caça-palavras, tá bom? Então, até a próxima aula. Bons estudos. Se vocês tiverem dúvidas, vocês encaminhem para mim, tá bom? E vamos concluir aí a resolução da lista de revisão, tá bom? Tchauzinho e até a próxima aula.